Através de muitos estudos, o controle Y conseguiu definir qual é a pessoa do signo de Leão mais famosa. E pasme, alguém brasileira. Tem a lealdade, o brilho, a vaidade que representa tão bem esse signo. Eu diria que o Brasil inteiro conhece essa pessoa pelo seu talento artístico. Inclusive, eu diria que ela representa muito bem o Brasil. Tem muita brasilidade ali envolvida. Como um bom leonine raiz, essa pessoa entretém e isso é um fato. A lenda ainda é bem relacionada, cercado de muitos amigos, celebridades A-lists. E esse leonino, sim, é um homem. É nordestino, talentoso e ao mesmo tempo dono de uma humildade sem igual. Ele canta e já fez filmes. Você já deve saber de quem eu tô falando. Desse gigante da cultura brasileira. David Brasil. O tema do podcast de hoje é como conquistar alguém de leão. E para me ajudar, eu tô aqui com essas presenças astrológicas maravilhosas. Eu tô aqui com o Victor. Olá, pessoal do canal. Eu esqueci, geração. Me chama primeiro. Do canal, do YouTube, sei lá, Geração Y, né? Fico muito feliz de estar aqui novamente. Muito obrigado pelo convite, da Rê. Ai, meu Deus, eu tô péssimo pra nome hoje. Eu te convidei, amor. Não, pera. Deus. Então, obrigado. Eu não vou conseguir. Rê, começa você que eu não vou conseguir, não. Oi, gente. Eu sou a Renata Assato, a Rê do Céu. E para me encontrar nas redes sociais, vocês podem me seguir no @Rê do Céu e também no @Astroerotismo. E muito feliz de estar aqui, gatinhos, gatões, leoninos, felinos. Bom, acho que vai agora. Então, muito obrigado pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui falando sobre um signo que é bem gostoso, leão, né? Tem muita coisa legal de leão. E se vocês quiserem me acompanhar nas redes, meu Instagram é @VictorSouzaNK. Perfeito. Foi, olha, gente, foi. E aqui chamamos o leonino Uno Volto do Senta, que acabei de também... Gente, eu erro muito nesse casting, porque acabei de descobrir que ele não é tão leonino assim. E amores, então, eu realmente concordo com o Vitor. Eu sou uma bem gostosa, entendeu? Eu sou uma gata bem gostosa. Ah, louca! Tenho aí, ó, entre 110 e 120 centímetros de bunda, e é sobre isso. Mas então, gente, falando sobre mim… Leão tem rabo. Leão tem rabo, entendeu? Mas não sou passiva. Sou versátil, escutem o podcast anterior aí. Mas sou @sento mesmo, entendeu? Falo muita putaria, falo sobre redução de danos, tô aí de novo, falando putaria aqui com a Y. E é sobre isso, entendeu? Estamos aí. E aí, como estamos todos nessa noite maravilhosa? Começamos a nossa live aqui com o tema Descolonize minha corpa, desbinarize minha gênero. Hoje vai ser babado, confusão e gritaria. Vamos quebrar vários tabus aqui hoje, vamos lacrar. Exato. Eu queria começar dizendo que todo leonino que eu conheço não tem aquela figura leonina Madonna. Pra gente começar a entender leão, a gente tem que começar a entender os felinos. Os felines. Ex-felines. Esse podcast vai ser cancelado. Então, Uno, você é uma gatinha manhosa, você é um gatão, você é um leão, você é uma pantera, você é um tigre. Como é que você se vê, assim, nesse… Eu acho que eu sou uma pantera manhosa. Porque ali, ó… eu chego com todo o poder mesmo, entendeu? Tem ali toda a pose. Mas assim, zoeiras à parte, eu acho que eu gosto de ser mais procurado do que eu mesmo predar, de fato, assim. Então eu só acho que eu sou a pessoa que monta a armadilha, Sim. talvez, ali. E aí monta todo o cenário. Perfeito. E então a pantera ali que tá no escuro, deixa ali todo lugar propício, não aparece, não dá pra ver ali, mas tá ali observando e pronta para o bote. Tá louca. Você ama ser necessário. Eu amo ser necessário. Minha coisa é ser útil, assim, sabe? Isso é um acidente em virgem total, assim. Eu sou muito essa pessoa que, tipo assim, sabe? Tipo assim, fica com a pessoa, eu já tô querendo arrumar os empregos pra ela, entendeu? Resolver a vida dela, sabe? Eu fico nessa, assim. E às vezes eu tô desempregada.
Tô desempregada, mas eu tô arrumando emprego pra ela, entendeu? Fazendo a capa, tô aqui. Mas qual que é o mapa do Uno? Ele tem Sol e Leão. Então, e é muito perfeito ele trazer Sou uma Pantera, porque ele tem um Sol de casa 12, que é uma casa oculta, né? Então, se ele tivesse o Sol de casa 1, ele ia ser, sei lá, o Mufasa, sabe? Ou o Simba, sei lá, né? Que vai dar, se fosse o casa 10, aí sim seria o Mufasa, né? Mas ele tem o Sol na 12, que é uma das casas ocultas, que não tem uma visão, não é claro, né? Então não é o Sol brilhando na claridade. Então é uma casa dark, né? Então a Pantera, gente. Eu acho assim, o signo de Leão é o que tem mais, o pessoal nas rodas de astrologia de bar é o que mais acaba falando, Leão é exibido, Leão é aquilo. E eu acho que também, aí os leoninos ali da região já ficam se sentindo mal se eles não são assim, né? E eu acho que esse é um ponto legal, né? Sou eu. Eu acho legal. As pessoas falam assim, esse é muito exibido. Eu fico assim, gente, eu não gosto nem de tirar foto. E eu acho legal o Uno ele ter, e acabar acontecendo dele ter esse Sol na 12, porque é realmente uma certa, entre aspas, contradição, né? Não existe contradição no mapa, mas assim, é como se você tem o Sol dentro de várias camadas ali, né? Então é como se, para conhecer realmente o Uno, né? Ou quem tem Sol, Leão na 12, ou tem Sol na 12, é como se você vai precisar vivenciar muito tempo ali com ele, para ele também permitir que você conheça a essência dele. Demora um tempo. Tipo, você vai mostrar muitas qualidades para os outros, mas o seu íntimo mesmo, você vai demorar. Então, quem tem Sol na 12, Sol na 4, Sol na 8, eles vão sentir um pouco essa certa diferenciação, né? Do que o que a gente vê aí de Leão, né? Mas de todos aí, o que eu acho mais complexo é o Sol na 12, né? É o Leão de Sol na 12. O regente do Leão É o Sol. Então, justamente por ele estar tão oculto, eu entendi esse conflito. Não sei se é conflito a palavra, mas entendi essa confusão. Então, tipo assim, eu lembro que eu aprendi essa coisa das casas. Eu fiz um microcurso com um cara que eu queria muito mamar, assim. E aí e aí ele era astrólogo. E aí eu meio que entrei pro curso dele pra tentar mamar ele, assim. Foi ótimo, eu aprendi super de astrologia na época. Mas E mamou? Mamou ou não? Não, nunca mamei. Descobri no meio do curso que ele era. Mas ficou assim, conhecimento. Sim, é isso. Mas ele me falou essa coisa, assim, que tem uma analogia com castelo. Ele usou uma analogia com castelo. E aí a casa 12 é como se fosse, tipo, o porão do castelo. Porão, assim, e aí é meio que como se fosse um sol ali brilhante. A gente sabe que tem lá embaixo no porão uma coisa que super brilhante, babado, mas tá ali escondido. Iluminando alguma coisa oculta, né? Então tá iluminando alguma coisa misteriosa aqui, né? Quando você fala, por exemplo, né, que você gosta de psicanálise, está estudando tudo, é muito esse Sol na 12 em Leão. Porque também é você sendo ou tendo a habilidade de enxergar, né, de ser a luz dentro da intimidade das pessoas. E é justamente a casa que vai falar do inconsciente, que vai falar das terapia-tude. Então, todos os leonines vejam qual é a casa que está o teu Sol. Usando né? a analogia do castelo, que ele falou, o castelo Rá-Tim-Bum. Aí lá tem o Codofredo e o Mal, que é a casa 12, que fica lá nos esgotos do castelo. Enquanto isso, no lustre do castelo, onde é a posição mais leonina exibida, Madonna, Preta Gil. Na 10. Entendi tudo. O lustre é lá em cima, no alto. Então aí na casa 10 é o leonino que é selfeiro, biscoiteiro, que é tipo, nossa, culto ao corpo. E também, se a gente fosse pegar esse exemplo do Castelo Rá-Tim-Bum, o Sol na 12 também é o roteirista. Ele sabe o segredo de todo mundo ali. Ai, meu Deus. Então, tem a ver um pouco com o que eu pesquiso e trabalho, assim, dentro tanto da psicanálise como da psiquiatria, mas principalmente dentro da psiquiatria, eu pesquiso parafilias e questões sexuais, assim. Então, acaba que são partes das pessoas que as pessoas normalmente, assim, deixam em segredo. Então, parafilia tem uma relação aí com fetiche, por exemplo. Então, as pessoas vão falar que gostam, às vezes, de escatofilia e coisas do tipo, assim. Eu sempre achei engraçado porque as pessoas, elas têm comigo principalmente, elas têm uma facilidade, às vezes, de me contar um segredo X ou Y.
E eu nunca entendi por quê. Você vai atrair isso até. É, exato. Eu sempre achei estranho, porque eu atraía isso. Ó, você chama para raio de aflições. Aflições da mente. E eu veria assim, né? Você tem, pra mim, né? Você tem 3 pontos que você vai acabar atraindo pessoas com questões. É o ascendente em Virgem. Então, essa coisa que você vai acabar atraindo pessoas que querem um cuidado, precisam. O Sol na 12, que é essas pessoas que às vezes têm um segredo e precisam encontrar alguém também para guardar esse segredo. E o Marte em Câncer, né? Eu também vejo o Marte em Câncer como uma posição meio difícil ali, né? Mas ele também vai trazer essa questão de uma certa luta emocional que as pessoas vão lidar e vão gostar de falar sobre isso com você. Eu tenho Marte em Câncer também. E essa lua em Escorpião, detetive. Lua em Escorpião também, Essa verdade. lua em Escorpião, que é super... que adora um climão, adora um mistério, adora um tabu, gente. Adora, né? A lua em Amo, Escorpião gente, tá lá. não quebra os tabus, eu construo, entendeu? Quando o Victor falou do roteirista, do Castelo Rá-Tim-Bum, eu fiquei pensando muito em uma coisa, assim, e Leão, ele vai além da vaidade, ele vai além, enfim, é o controle da narrativa. Eu acho que Leão sempre busca ter o controle total da narrativa. Por exemplo, em relacionamento, ele termina antes, porque ele acha que vai terminar. Então ele precisa estar nesse controle. Ou não, tô viajando. Eu não veria assim, o Leão, eu vejo que ele quer. O Leão ele quer. Não é nem uma questão de vaidade, mas ele quer se expressar. Ele precisa disso. Então, às vezes, por exemplo, nesse ponto que você falou, às vezes ele pode separar antes, não pelo fato de querer controlar, mas pelo fato de achar que aquela pessoa não vai reconhecer ou que vai. Não desprezar, mas que ele não vai ter uma marca. Ele quer deixar uma luz ali. A marca na vida da sobre isso. pessoa. É sobre isso. Se essa pessoa não ficar pelo menos uns 5 meses em terapia por minha causa, eu nem quero entrar no relacionamento. Entendeu? Eu tenho que fazer essa pessoa, assim, ficar comigo na cabeça um tempinho. Porque você é inesquecível. Eu acho que controle não é muito, porque o que o leão não tem é controle, né? Ele é muito instintivo. Uhum. Sou. Ele é muito assim, ele tá com fome, ele vai, né? Ele não tem essa questão racional, Isso. estratégica e tal. Então você não segura um leão. Você não tem. Tô com fome, eu como. Tanto que sou ativa, inclusive, fica aí pros ouvintes. Mas. O leão é um signo fixo de fogo, do elemento fogo. E como que é um fogo fixo? É uma fogueira, é um fogo que se estabelece. É um fogo que sustenta o fogo. Né? Então não é um fogo de palha como Áries. E não é um fogo que a qualquer hora pode mudar de lugar. E cadê? Se perdeu como Sagitário que espalhou ali e putz, sabe? Não. O leão tem um fogo que sustenta. Aquele fogo que fica, né? Então, se ligou a boca do fogão, ele ficou. Se acendeu uma fogueira, ela fica lá um tempo, né? Então essa galera sustenta. Sempre soube que eu era uma grande Daco. Sabe, gente? Daco é bom, entendeu? É por isso. É sobre isso. Eu sou um lindo fogão Daco. Então tem essa confiança aí, né? Tem esse lugar de você pode confiar no leão, porque aquilo que ele tem clareza permanece, né? Ele tem certezas, ele tem convicções, ele tem... O Sol, né, é um planeta que vai trazer uma constância, ele nasce todos os dias, mais ou menos no mesmo horário, ele sempre tá lá, ele sempre se põe, a gente espera, a gente pode confiar que o Sol, ele não vai nos abandonar, ele tá sempre lá, né, não retrograda, né, ele não, tipo, quando é que o Sol não apareceu, né, pelo menos aqui na nossa vida, no Brasil, ele tá sempre lá, né, a gente espera que o Sol esteja sempre lá, então o Leão tem essas certezas, essas clarezas, né? Isso ele traz. Mas tem uma coisa que o Victor falou que eu achei que ilustra bem, assim. Quando a gente fala sobre leão, a primeira característica que vem é vaidade, exibido, sedutor, chegando. E quando um leão não é essa pessoa, que
que aposta na imagem, que chega chegando realmente, que domina o ambiente, que é do palco, que é do drama. E quando você vira para um leão que não é isso e fala, ué, mas leão é exibido, o que acontece com esse leão? Qual que é o conflito? Eu acho que assim, às vezes não é um conflito, às vezes é o próprio mapa da pessoa. Uhum. Né? E que é o caso dele, por exemplo. Só que o do Uno ainda, né? Se a gente fosse aqui, tem coisa aqui que a gente tem que segurar a língua pra não falar. Mas, por exemplo, quando a gente fala desse fogo fixo do leão dele, eu viria mais, olhando mais assim profundamente no mapa dele, tem uma questão o mapa do Uno, ele é um mapa muito especial. Assim, se eu fosse ler, assim, é um mapa muito... Pode acabar com a minha raça. Não, pode não, acabar com a minha não é raça. de calma acabar, aí. não. Mas é um mapa que, na minha perspectiva, é uma pessoa que veio pra fazer uma grande diferença, pra atingir muitas pessoas. Mas nasce de uma dor, né? Existe esse fogo fixo, é como se constantemente ele vai buscar essa obra dele, né? Ele quer espalhar pedacinhos dele com coisas, mas porque tem algo atrás, né? Eu acho que a pergunta é, o que você ilumina, né? Uhum. Então, você vai iluminar justamente essas questões, você vai ser uma luz nesse assunto que é difícil, que é aflitivo para as pessoas, que ninguém fala, né? Você vai lá e vai falar, você traz luz para assuntos que são desafiadores, que aprisionam a mente das pessoas. Mas para você tem clareza nesse lugar. E aí você tem uma dignidade de falar sobre esses assuntos e aí trazer à luz coisas que estão aí aprisionando os outros, sabe? Uhum. Então, por exemplo, um leão, você usou esse termo que eu achei bem interessante de colocar à luz, assim. Então, dependendo da posição da casa, enfim, conjunção com os outros planetas, etc e tal. É possível, quando um leão, a gente vai se relacionar com ele, vamos falar que é o leão que não é bem desenvolvido, que não faz terapia. Essa luz pode ofuscar todo mundo, ao invés de, tipo, iluminar? E, tipo, sou o Pode. centro do mundo, e é Super. isso, e todo mundo fica cego, assim. Que se você olha muito Pode. pro sol ou muito pra fogueira, seu olho começa a arder e tal. Eu Tem quero, isso. gato. Tem isso, né? Tem pessoas que aí, quando é muito focado em si, muito autocentrado, às vezes nem consegue ver o outro, né? E aí queima mesmo. O leão muito desequilibrado, eu vejo que é uma pessoa que desperdiça. Pessoas boas do lado dela, oportunidades, momentos, ele desperdiça. Ele se queima, né? Ele se Ele queima. se queima. Vocês acham que leão tem uma necessidade de se reafirmar? Ou de uma busca sempre uma validação externa em qualquer ponto da vida? Sim. Nossa, eu tenho muito essa necessidade, assim, por mim mesmo, assim. Mas dentro do que ele considera como importante, como a qualidade dele. Uhum. Então, por exemplo, o Uno, a qualidade intelectual. Eu posso criticar tudo dele, mas se eu criticar uma conquista intelectual, Que é o grande brilho. é o Nossa, grande sim. brilho dele. Se aí você- o leão vai dar o rugido. Eu acho que o leão, ele tem parte com o seu próprio valor, com o seu alto amor, né? Então, o leão, ele vai ser rei, né? O leão, ele nasce príncipe. Até ele virar rei, tem um caminho, né? Então, o leão não nasce com a coroa. Ele vai atrás dessa coroa. Então, ele tem que aprender a rugir, né? Enfim, matar o pai. Olha que doideira, né? A história do Rei Leão eu trago aqui também a Júlia das Fadas, é minha parceira de trabalho, minha amiga. Ela sempre traz essa história também para falar de leão. Que é isso, né? É um percurso de maturidade, de aprendizado, ele ocupar esse lugar, que é o lugar da coroa, né? Então, assim, eu acho que o leão, ele tem isso. Todo mundo vai ter de encontrar o seu lugar ao sol. Total. Descobrir De fato, que você ilumina. E, inevitavelmente, vai aparecer. Não necessariamente como a Madonna ou como a Preta Gil, né? Que deve ter uns sóis aí, numas casas bem A à Jennifer vista. Lopez. Jennifer Então Hustlers. tem gente que tem o sol nas 5,
na 10, na 1, na 9, na 11, aparece mais mesmo, sabe? Tipo, já chega e já brilha, todo mundo vê, né? Agora, por mais que o Uno seja uma pessoa que não gosta de tirar foto, tem sua timidez, né? Ele entrou aqui, eu não conhecia, eu não sabia o nome dele. Quando eu vi o mapa Uno, eu não sabia que era ele. Mas quando eu vi a cara dele, eu falei, ai, você é da Cento. Eu conheço ele, sabe? Então, eu inevitavelmente ele aparece. Né? Ele aparece, mesmo que seja assim. Ele não quer aparecer, mas eu acho que Mesmo o Leone tentando. sempre vai acabar chamando a atenção dentro daquele contexto que lhe pertence, sabe? E ele vai ter que encontrar seu lugar ao sol e seu valor e seu auto-amor, né? Que não tem nada a ver com egocentrismo, acho que não precisa passar por esse lugar. Tem gente que sim, que passa, né? Mas não é não é assim, todo leonino é metido, todo leonino se acha. Não, eu conheço muito leonino inseguro. Muito leonino. Eu tô construindo minha coroa, inclusive. Tô em transição capilar. Tô nesse processo de construir a minha grande coroa. Você faz todo E sentido. o leão negativo, eu acho que é uma pessoa totalmente tapada. Às vezes não vê as coisas que estão na frente deles. Tipo, fica tapada, assim, sei lá, tem amizades ruins e não percebe, desperdiça oportunidades, fica tapado, ele fica cego. Ele tá com tanta. Com um farol na cara dele, né? Tá voltado pra ele, que ele não enxerga as coisas mais básicas, ou até não se enxerga, né? Ele vai ter dificuldade aí em perceber os comportamentos, aí vai ficar bravo quando alguém aponta, né? Porque ele fica cego. Né? No mapa do Uno, a gente vê aqui ele fogo fixo. Aí ele tem um signo em terra mutável, como ascendente. Aí ele tem uma lua num signo fixo de água. E aí ele tem uma Vênus num signo de água, que é cardinal. Olha, o Wilson tá. Ai, dá Prêmio vontade, da- não é, João Bidu? Gente, ele já é astrólogo. Astróloga. Y, gente, a astróloga está aí, ó, entrando em box. Fazendo um curso aqui com o Rei do Astróloga Céu e famosa. Victor NK há 6 Sim. meses já. 7 É meses. verdade, olha, 7 meses, 7º signo. E dessa mistura, por exemplo, a gente vê quando tem uma terra com água, pode virar barro, ou só rega, fica bom. O fogo com a água, o que acontece nesse sentido? Tem alguma. Existe alguma possibilidade do fogo diminuir ou o fogo aumentar? Se for um leão que tem mais elementos do fogo no seu mapa, ele vai agir diferente do Uno? Qual que seria a diferença entre o leão com mais água no mapa e o leão com mais fogo mesmo? Eu acho que a gente, do Uno, assim, por exemplo, até, ou pegando esse exemplo, a gente pode pensar assim, por exemplo, dos elementos, como a velocidade que você vai, sei lá, você tem uma Ferrari. Então ela pode andar muito mais rápido, né? Quanto mais fogo ela tiver, mais rápido ela tem a chance de andar, né? Ou a vontade de correr. Mas os planetas, os aspectos, eles vão dizer para onde que você vai querer usar essa força também, né? Então, por exemplo, o do Uno, ele vai querer usar esse fogo dele para tudo aquilo que a gente falou, do interior, da inteligência, de ser reconhecido e papapá. Então, e isso vale para os outros elementos, né? Mas se a gente fosse pensar num fogo com água, por mais que há uma diminuição daquele lado mais instintivo do fogo, eu vejo que é como se a pessoa ela acaba ficando emocionalmente mais dinâmica. Eu vejo, por mais que é uma contradição, né? Se for olhar na classe, mas eu vejo que tem deixa a pessoa mais dinâmica até, né? Do que a água só parada ali. A gente pode pensar bem pelos elementos mesmo, né? O fogo é quente e seco. Aí a água é fria e úmida. Então, a água, na verdade, ela é o oposto do fogo, né? Ela vai esfriar aquele fogo todo. E no caso do Uno, tem mais água que fogo até. Né? Então, esse fogo dele, ele não é uma pessoa que chega entrando, que chega chegando, que chega fazendo barulho, que chega de peito, assim, de pombo. Não, porque geralmente você vai ver... Você pode ver um leonino raiz, assim, ou ascendente em Áries, né? O meu ex-namorado da vida, né? Que eu namorei mais tempo, que eu sempre falo dele, né? Que é o Pedro, maravilhoso.
Ele é Sol em Leão com ascendente em Áries e Lua em Áries. Ele chega, assim... Ele chega entrando, fazendo barulho, se acha a última bolacha do pacote, queima a galera, realmente se queima horrores na vida, assim, se queima. Eu falo, meu Deus, e o pior é que ele é ótimo. Mas ele tem essa coisa, né? Tem uma arrogância até de brincadeira, às vezes, que acaba queimando ele. Então ele já se queimou em muitos contextos, assim, que eu falo, mano do céu, cara. É aquele leão que intimida, assim, que você tem medo, assim, que você fala assim, nossa, que isso, que a pessoa entrou, sim, né? Você vai olhar pra ele, ele vai chegar de jaqueta, de saia longa, com uma jaqueta preta, com óculos escuros, fumando, com empinado, assim, com o queixo empinado pra cima. E aí você vai falar, nossa, ele é insuportável, sabe? Mas depois você vai conhecer e ver que não é, né? Mas afasta as pessoas. Esse leão típico, assim, esse exemplo. O raiz, né? O raiz. Vocês acham que leão tem por mais que pareça que seja propositalmente pareça algo que é natural, não é natural, assim, ele tem um esforço pra chegar daquele jeito? Eu sempre sinto que essas gatas... Tem um esforço, gente. Ele mandou fazer a saia. Ele mandou fazer a saia, ele mandou fazer a jaqueta. O Leão não tá pensando o que vão achar dele, na verdade. Pelo menos, eu não sei. A minha sensação de ter namorado muito tempo leonino, e era muito engraçado, porque, por exemplo, a gente fazia um espetáculo, né? Eu sou atriz também, e ele era o Odisseu da Odisseia, né? Então ele imprimiu 5 estrelas e ele fechou um banheiro. E a gente fazia um teatro, assim, que era roots, né? Na Bela Sintra, o Galpão do Folias. E aí ele imprimiu, fechou um banheiro e colocou as 5 estrelas e falou, esse é o meu cavalo. Ai, meu Deus! Socorro! Vocês fiquem aí. Não é um esforço, né? Não é uma coisa, tipo assim, eu quero aparecer porque eu quero saber o que o outro quer. É uma coisa que vem de dentro mesmo da pessoa. É natural isso dela, né? Assim. Eu vejo mais isso que vocês estão falando, assim, né? Que a gente tá falando de se exibir. O leão, ele pode transmitir um ar de superioridade. Se achar melhor do que os outros. Ou às vezes ele passa isso, não que ele se sinta, mas muitas vezes ele vai passar essa impressão. De que ele. E obviamente, às vezes alguns eles vão buscar isso mesmo, né? Vão buscar esse destaque, né? Agora, uma mistura que é difícil, tá? Desculpa se alguém tiver aí que estiver escutando. Se você tem muito leão e tem uma gotinha de gêmeos, meu Deus, aí você pode muitas vezes ficar meio insuportável. É a falsa, né? Não, ou insuportável, assim, às vezes você é aquela pessoa que chega no rolê e ela quer só ela falar tipo, ela vai ter uma devolutiva, ela não escuta, ela sai, ela... Tem um cara que eu ficava, ele era de leão, eu acho que ele era desse jeito. Que, tipo, eu ficava com... Eu nem tinha contato dele, a gente sempre ia pra mesma balada e todo final de semana eu pegava ele, eventualmente em algum momento. O nome dele era Matheus. E aí o Matheus, ele era essa pessoa que ele precisava... Por exemplo, ter uma roda, e aí a gente tava conversando assim lá fora, no fumódromo, em algum lugar. Se as pessoas estavam falando outro assunto, ele interrompia todo mundo e tinha que ser o assunto que ele queria. Tipo, ele não suportava a ideia de que outras pessoas estavam se divertindo sem a presença dele. Que ele não precisava estar ali naquele momento. Mas o leão, todo leão, ele tem um certo incômodo se ele percebe que as pessoas estão achando ele desinteressante. Realmente. Nossa, profundamente. Eu tipo assim, eu morro de medo de, tipo, tá na casa da pessoa e eu sentir que eu ou tô incomodando, ou a pessoa tá, tipo assim, me achando chato. Tipo, assim, esse papo aqui não tá me dando... Se eu tenho essa impressão, eu corro léguas, assim, eu fujo. Real oficial. E por que eu falo que, às vezes, essa pessoa que tem uma gotinha de gêmeos, ela acaba ficando um pouco exagerada? Claro, né, vai depender do mapa, da pessoa, tudo. Mas porque, às vezes, ele perde um pouco esse filtro. Ela não tem Simão Cole. Ela não tem Simão Cole. Não, às vezes fica... E às vezes não é... Tem pessoas, né? Às vezes eu atendo, o pessoal chega e fala, não consigo ter amizade. Eu converso com todo mundo, eu sou muito comunicativo. E eu não consigo ter amizade. Chata, né? Aí eu falo... Não, e às vezes eu falo... Às vezes, igual uma moça que eu atendi há uns 15 dias atrás, ela falou, por que eu não consigo alguém? Eu falei, porque você é chata. É sobre isso. E aí mas ela fez o Pix antes ou depois da consulta? Sempre antes, porque meu sol é na 2. Mas assim,
Aí eu brinquei com ela assim, ela falou, não, como assim? E ela falou, todo cara que termina comigo, ele fala que eu sou chata mesmo, mas eu não percebo. Ela não olha pra E fora. o dela era um pouco disso, assim, tinha muito leão e um pouco de gêmeos. Então a pessoa ela é tão pra fora que às vezes ela não tem essa percepção mesmo. Eu não tenho gêmeos, não, né, gente? Pelo amor Não, de você não Você tem esse tem o aspecto. meio céu. Você tem Não, o mas meio não, céu não, e gêmeos. não é isso que eu tô dizendo. Mas você não é um leonino raiz, né? Você é um leonino não, ali, pantera. Obrigada. Mas mas a neura de estar desinteressante, ou de estar, tipo, será que eu me empolguei demais e a pessoa tá achando um saco? Todo leão tem. Eu tenho essa coisa do, tipo, achar que todo mundo ama, assim. Eu acho que talvez o meu ascendente em virgem atue nesse lugar. Porque eu acho, na verdade, o contrário. Eu acho que todas as pessoas me odeiam no universo, assim. Eu sempre fico aquela neura, nossa, tal pessoa me odeia. Tal pessoa tá me odiando. Mas isso não é escorpião, eu acho. Lua Escorpião nessa também, né? escorpião que é desconfiado, assim, que é o pé atrás. E aproveitando, né? Voltando a falar do Marte em Câncer, isso é um requinte de crueldade que você tem também. Por quê? Ai, meu Deus. Bárbara. Meu, Marte em Câncer é aquela pessoa que vai fazer maldade mesmo, tortura. Então, eu tenho e um pouco com disso. gosto, tá? Não é que você se utilizou tudo isso, não, mas às vezes você vai fazer isso de uma forma mais emocional, mais refinada. Vai falar uma Eu tenho palavra pra gosto pessoa ficar disso. pensando depois. Eu gosto disso, assim, por exemplo, eu tenho Ser uma meio coisa, às vezes, sádico, assim, assim. eu tenho uma coisa sádica, assim, de, tipo assim, mais emocional, no sentido de, tipo, eu vou virar uma grande gostosa, vou tomar os anabolizantes, vou virar, tipo assim, uma filha da puta, e aí, mas eu vou pisar e, assim, esmagar qualquer pedaço de coração que exista em algumas pessoas, e eu vou rir disso tanto, mas tanto. Eu vou, tipo, deitar com a pessoa vai achar que eu vou gozar com ela, eu vou falar com ela assim, então, amor, eu vou ter que ir pra casa de outro agora. Beijos, e ele é mais bonito que você. Ai, credo. Não, mas isso é escorpião É o com plano câncer. Isso daí maquiavélico escorpião é do- muito vingativo. Da Lua é? em Escorpião com Marte em Câncer em mútua o Marte em recepção. Câncer, sei lá, às vezes alguém aprontou uma gigantesca com você. E depois, por mais que a pessoa depois venha, você faz essas pazes, mas você vê ela se lascar um pouquinho, vai dar aquela coisa de Horrores. Às vezes eu vou ficar com a pessoa, às vezes eu vou voltar com a pessoa só pra ver ela se fuder, entendeu? Sim. Não, vamos junta, eu te perdoei. E aí eu vejo ela caindo. Gente, entendeu? mas aí é psicopatia de escorpião, gente. Porque isso daí. Não, tipo assim, Mas dessa o- vingança. Suzane Richthofen. Ô, Y, o que eu percebo? O Marte em Câncer, ele tem um prazer nisso. Ah, A Lua em entendi. Escorpião, ou o lado Escorpião, ele faz isso até de uma forma mais repentina, ele pode guardar aquilo. O Marte em Câncer, ele, por exemplo, quando A ele gente vai planeja. dar o troco, ele faz muito pensado, ele vai querer na ferida, ele quer marcar. Nossa, então eu vou te contar um caso. Eu vou te contar um caso porque assim ilustra. Dois casos, na verdade. Um que eu amei o documentário da Elisa Matsunaga. Pra mim, ela é tudo. Sabe, sobre isso. Agora, fora isso, eu sou assim, Mitsunager. Mas fora isso, eu quando, por exemplo, eu descobri que um bofe tava me traindo, inclusive ele me devolveu uma Nintendo DS hoje, aliás. Pessoa que estiver ouvindo meu ex, que estiver ouvindo aí, eu tô falando de você. Ele, quando eu descobri que ele tá me chifrando, porque eu tava namorando ele há tipo 1 ano e 2 meses. E aí eu descobri que ele tava namorando outra pessoa em paralelo, usando aliança de coco, olha que breguice. Usando aliança de coco na minha frente. Ai, não! Falando que era um anelzinho de coco dele, assim. Aí, no dia que ele mostrou que tava usando anel de coco e tava, tipo assim, por estilo, eu falei, nossa, gata, mas é que é isso? Eu não tô namorando o Tilly, não. Aí, beleza. Aí, eu descobri que ele... Aí, um dia, eu tava... Quando tinha aquela função do Instagram maravilhosa, que você via o que as pessoas curtiam, Amava. eu amava, achava tudo. Era tudo pra... Só Ai, eu os não stalkers gostava. online, cara. Eu não gostava, gente. Eu Eu odiava. amava. Aí eu vi que ele tinha curtido uma foto da boca Eu não. dele. Aí eu falei assim, gente, mas como assim? Aí entrei na foto da boca dele. Aí eu fui scrollar no Instagram da amante, que era uma fotógrafa. Eu vi lá o outro anel de coco. Aí beleza, aí o que eu fiz? Maquiavélica que sou. Eu não expressei igual uma escorpiana, sair queimando tudo, entendeu? Botando fogo no quengarau. Eu fui ao banheiro, passei o melhor Monange, vesti o melhor look que eu tinha na vida. E fiz ele sofrer de susto, porque, tipo assim, eu falei assim, eu vou te encontrar na faculdade.
Mas eu falei assim, ele não era sumido na época, olha que coisa horrorosa, assim. Eu era muito maquiavélico. Eu falei assim, eu vou na casa da sua mãe, que eu conto pra ela tudo que você fez e já aproveita, a gente já sai desse armário. Aí ele ficou em pânico lá na faculdade dele. Aí, assim, mas obviamente eu não ia fazer isso quando eu sou essa pessoa horrível. Aí eu falei Só o assim. terror psicológico mesmo. Meu Deus. Aí eu só queria deixar ele com medo assustadíssimo. Mas mandei os prints e não atendi os telefones. Aí encontrei ele na faculdade dele, lindíssima. Mas assim, a cutis, gata. Assim, brilhante. Aí fui, meti um murro na cara dele, porque eu tava com muito ódio também. Então tem essa coisa do escorpião ali ainda. Mas, depois eu trouxa, perdoei um mês depois. E aí fui chifrado de novo. É o câncer, é a Vênus em câncer que O câncer. perdoa, Mas aí né? fui chifrado de Tô novo. passada. Aí terminei tudo. Um ano depois eu fui chifrado Depois de novo vocês me por ele. julgam, olha essa história. E aí vazei fora. Mas olha, gata, depois, pelo menos, sério, pelo menos umas 6 pessoas que eu namorei depois, namorei, enfim, me falaram, ai, você é ex do Gustavo? Eu namorava ele, tipo, ano passado. Aí eu também. Entendi. E a parte que eu acho que entra o leão é essa parte, tipo assim, de ele vai ver que eu estou maravilhoso. Ele vai ver que eu estou, assim, impecável, que eu estou aqui com que a eu passei pele os melhores uma monanges. Eu queria ser um pouco assim, eu não, cara, eu fico no chão real oficial e falo, meu, será que a pessoa tá vendo que eu tô péssima? Tomara O que saiba. equilibra isso? O que equilibra isso no meu mapa? Porque eu, por exemplo, eu, tipo assim, eu podia ter feito isso, assim, se meu Marte em Câncer fosse mais forte, eu podia Mas ter você ido na bateu casa da mãe nele. dele e feito o escarcel. Você bateu, eu pra mim é o máximo. Eu O máximo dei que um você pode murro fazer é nele, mas bater. eu não fiz o pior. Que eu poderia, por exemplo, ter feito, tirado ele do armário ali e feito uma coisa mega master stroke. Olha, o bom é que Não, você é mas- muito inteligente. Você, né? Quem é você no mapa? Gente, sempre é o ascendente e o regente do ascendente. Esse é o você no mapa. Né? Então, você, eu acho na que o verdade, Virgem tem uma justiça. é assim, esse Mercúrio em Virgem, que é digno. Você é digno. Ele não vai na né? baixaria, né? É, Se ele fosse, não tipo, vai fazer- alguma coisa mais Se você- barraqueira, ia pra baixaria. Pois é, então esse Mercúrio é digno, ele é inteligente, você sabe o que você tá fazendo. Você não vai agir num impulso e ser ruim, assim, não, você sabe muito bem o que você tá fazendo. Você tem o Mercúrio em Virgem, O meu você é, sadismo. você é esse Mercúrio em Virgem, sabe? Então é aí que tá, né? Um leão, nesse caso, né, apita menos, né? Você é leonino? Sim, né? Mas esse virgem, ele grita no seu mapa, né? O leão não faria essa exposição da fragilidade de ter sido traído. Não vai demonstrar que tá magoado, assim, né? Nesse sentido. Ele pode até demonstrar, mas não daria o show na faculdade. Não ia dar show não. Não ia dar show na faculdade dele, não. Eu ia assim, eu esmurrei ele, mas aí se alguém perguntasse, eu falei, ai, me fez raiva. Esconde Mas que foi muitas humilhado. vezes eu acho que quem tem um ascendente em leão é mais leonino do que outros leoninos, por exemplo, que tem o sol de 12, de 8, de 6. Eu sempre senti né? que eu sou muito mais virginiano, de fato, né? Assim, então meu Sim, ascendente é em virgem, né? Mas é mesmo. Isso. Sim. Mas, por eu exemplo, sempre- quais são os atributos que um ascendente em leão usa pra se portar na sociedade, assim? Ele usa do seu magnetismo pra conquistar as coisas, ele tem esse movimento cheguei aqui, bem Fafá de Belém, vermelhou, cheguei aqui, tô aqui. Vermelho. Sabe, ele tem essa coisa, assim, de tipo, o ascendente leão. O ascendente leão, eu percebo que durante a vida dele, ele vai desenvolvendo uma marca dele, uma característica dele. E aí ele se apoia nisso. Então vamos supor, ele vai descobrindo que ele é engraçado. Aí ele usa aquilo como uma ferramenta para ser reconhecido. Né? Entendi. Mas Se for como- o corpo dele. Isso, Tipo, mas- eu vou ser, tipo, malhado, gostoso, e eu vou me apoiar no meu corpo. Isso, mas como a Rê disse, né? É muito. Eu percebo aquela coisa do leão mais solto mesmo no ascendente. Na 10, eu acho que a pessoa ela tem que saber controlar ele até. Esse leão na casa 10, né? Dependendo do resto do mapa, né? Mas eu acho que traz um desafio diferente. Mas aquela coisa do leão, igual a gente lê por aí, eu vejo muito no ascendente mesmo. Mas como que funciona leão na É um lua? bom humor, né, gente? Eu acho ótimo. Leão é ótimo. Leão não é dramático? Não é dramático. Signo de fogo é papum. Não é dramático. É direto. Eu não tenho animação pra ficar de enrolação mesmo, não. Meu negócio é tipo assim, que vamos, se não vamos.
Não é essa novela, não, entendeu? A minha vida não é são capítulos. Mas Lua em Leão não é comum. Você não vai ter muito. Assim, obviamente tem pessoas com Lua em Leão, mas não é um posicionamento tão comum. Ou é uma galera que não tá nem aí pra fazer mapa astral, né? entendi. Também. Cagou pra esses assuntos, né? Mas Qual eu que é- acho que é um bom humor. Quando a lua tá em leão, eu sempre falo, gente, a lua tá em leão, vamos se valorizar, vamos se olhar no espelho, vamos se amar, vamos botar a carinha no sol, vamos passar um batom. Mesma coisa o sol em leão, né? A gente vai trazer esses temas do brilho, né? Você falou essa coisa, quem tem o leão no ascendente, eu veria o brilho de cara, né? A pessoa vai aparecer. A pessoa vai ter uma juba ou uma barba, né? Vai ter um cabelo que chama atenção, vai ter uma barba que chama atenção, vai ter uma imagem que a gente vai olhar para ela, né? Então E vai ela marcar. ela encanta, ela chama atenção, como o fogo chama atenção. O fogo chama atenção. Que é O fogo- magnetizante, assim, né? Ele chama, vai ter um clarão ali, uma fogueira acesa, todo mundo vai chegar perto. Todo mundo vai olhar, pelo menos, né? Qual que seria o segredo da lua em Leão? A Lua em Leão vai dar ou uma admiração excessiva pela mãe, ou uma mãe excessivamente presente. Então, às vezes, né, dependendo do naipe da mãe, às vezes é o ó, né? Acho que o segredo da Lua em Leão é como se o ouro da Lua em Leão tá muito em como essa pessoa tem um certo, assim, se ela tem um controle emocional, se ela consegue lidar bem com as emoções dela, ela pode acho, trazer coisas muito bonitas ou se expressar de uma forma muito bonitinha. É como se a Lua em Leão, o segredo ali dela é saber usar esse potencial interior, né? Porque se a gente for pensar, né? A Lua ela é interna, o Sol é externo, né? O Leão. Então é como se a gente tem essa certa, de novo, né? O quente, o frio, o Sol e a Lua, mas ao mesmo tempo, se você conseguir equilibrar isso, você tem dois potenciais ali, né? O interno e o externo. Então, eu acho que uma Lua Lua em Leão, às vezes grandes cantores têm, grandes pessoas que vão conseguir passar, né, através da expressão, de uma obra, do que for, aquilo que elas estão sentindo. Né? O se dar valor, né? Também. O seguir o coração. Porque é o signo da coragem, né? Que fala de agir com o coração, pelo coração, né? Então, seguir o seu instinto, sua vontade, né? Eu acho que o leão em si traz isso. Queria ter mais essa coragem do leão, sabe? Às vezes eu fico pensando demais. Inclusive, eu acho que pode ser uma coisa mais de terra, de ter que ter o terreno, de ter que ter o controle. E o leão não se preocupa tanto com isso. E aí, eu acho que o leão, ele não pensa duas vezes se é loucura ou não. Uma pessoa de terra pensa, repensa. Eu acho que o leão, ele tem mais certezas, sabe? Ele tem essa constância do sol que traz decisão. Ele sabe o que ele quer. Eu acho que o leão equilibrado também é como se ele consegue sentir mais fácil o que é realmente importante para ele, que é vital para ele, né? Porque o sol a gente não fala, né? A parte vital do mapa, é o que é. Então é como se ele tá positivo, ele consegue perceber o que é realmente vital para ele. O de terra, ele até pode perceber, mas ele vai ficar pensando nas consequências, no que pode abalar, no que não pode. Ah, entendi. É uma O pessoa le- que vai ficar ali, às vezes, calculando demais ali, babá. Isso, é. O Eu leão acho com que terra. O leão Ou tem a signo de força de terra. ação do fogo, né? É. Alguém que faz, alguém que vai lá e vai agir, né? Que tem Vai essa, lá, entendeu? Vamos agir. tem essa força de eu vou lá. Agora, pode ser devastador, pode. Então, um leão com muitos signos de terra no mapa. Ele vai ser uma pessoa que vai ponderar mais. Sim, ele vai ter mais necessidade de segurança, de planejamento, de pé no chão. Aqui eu consegui os áudios dos leonines. Áudio da Érica. Oi, eu sou a Érica, @Érica Espanhol no Instagram. Eu tenho o Sol em Virgem, Lua em Capricórnio, mas eu tenho ascendente Vênus e Quirón em Leão, então isso acaba atribuindo muitas características ao meu campo amoroso, assim. E o meu último relacionamento foi o que mais me marcou. Não que necessariamente tenha sido exatamente isso, mas os que vieram antes são passados e eu já esqueci. Então eu sempre vou lembrar do último, assim, como o mais impactante. E as características que mais me atraíam nessa pessoa era o parecer ser muito importante. Parecer ser alguém, assim, de extrema importância.
Mesmo que não fosse. Mesmo que fosse só uma pessoa simples, assim. Mas a postura era de alguém importante. E já na parte, assim, da relação mesmo, o que mais me atraía era a continuação do flerte. Eu sinto muita necessidade disso. Esse flerte do início do relacionamento se estender na continuidade dele, né? Então, assim, mandar cantada, enviar algumas piadinhas, fazer sticker no WhatsApp, comentar em foto, enfim, todas essas questões me mantêm atraída na relação. No entanto, esse relacionamento não foi pra frente, porque tem um detalhe muito importante pra mim e que não acontecia, que é o querer mostrar a pessoa. Se eu tô com alguém e eu gosto dessa pessoa, eu quero mostrar pra todo mundo. E esse cara queria ficar comigo escondido dos pais, escondido da família, não, dos amigos não tanto, mas queria que eu fosse na casa dele escondido, sabe? Como assim? Quer ficar comigo e não quer contar pros outros? Poxa, isso não vai acontecer não. Não. Sabe uma vibe assim de postar uma story com 2 taças de vinho e um ombro de alguém? Ah, não rola. Pra mim não rola isso aí não. Porque a forma que eu entendo e que eu demonstro esse gostar de alguém é falar pra todo mundo dessa pessoa. Então, tipo assim, se a pessoa trabalha colocando prego em chinelo, ela é a pessoa que vai melhor colocar prego em chinelo no mundo inteiro. Ela é perfeita nisso, ela é a melhor de todas. Não importa o que ela faça, ela vai ser a melhor do mundo pra mim. E é assim que eu entendo também o sentimento da outra pessoa, quando algo que eu faço é ótimo, ou quando a foto que eu posto tá bonita, ou quando ela, sabe, me apresenta pros outros como, nossa, olha só isso aqui que ela fez, nossa, ela é assim, ela é assado. E é disso que eu gosto, e é isso que importa pra mim. Claro que também tem outras questões, como fui corna, né? Mas detalhes, né? Detalhes. Mas a questão é que, para eu ficar com alguém, eu preciso me sentir amada. E eu me sinto amada quando a pessoa demonstra admiração por mim. Porque é isso que eu faço, então é assim que eu entendo. Ela é a Vênus em Leão, né? A Vênus em Leão no Ela é ascendente, total. ela precisa mostrar a pessoa amada. Ela precisa de um amor ostentador. Tipo, uma urgência em fazer a coisa também aparecer, assim. Então ela quer tá namorando, mas ela quer se sentir amada e ela já quer postar nas redes sociais pra ontem. Acho que justamente tenta dar uma jogada d'água aí nesse Vênus soa, justamente pra você entender que às vezes a pessoa não vai querer tirar uma foto. E não é porque ela não te ama. Ela não é porque ela não te ama, na verdade é porque ela... Não, mas esse boy é óbvio Às vezes é o que jeito esse dela. boy queria abrir as asinhas e que não queria ter marcação, né? Mas tem gente que é discreta. Tem gente que é discreta. E ela não é. Ela não é. Essa Vênus em Leão angular, é claro que ela é uma gata maravilhosa, linda, encantadora. Já dá pra ouvir o mapa e você já sabe que ela é muito linda, a beleza dela aparece. E ela tem essa segurança e ela quer ser vista, né? Ela quer expor, a Vênus dela é exposta. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. A Vênus dela é exposta. Agora, tem gente que não tem essa segurança, tem gente que enfim, às vezes é isso, o cara realmente não tá pronto pra abrir uma relação, não tá querendo um compromisso. Às vezes a pessoa é tímida. Teve um ponto que eu achei muito interessante, que é o de manter o flerte. E aí eu pensei isso. naquela analogia da fogueira. A fogueira, é. Porque a fogueira, ela não se mantém sozinha. Você tem que ficar colocando madeira, você tem que ir colocando alguma coisa pra ela Tem que queimar. alimentar o fogo. Tem que alimentar o fogo, assim. E eu acho que o flerte pra Vênus em Leão talvez faça muita falta. Pro Leonine, em geral, eu acho também, sabe? Ah, não, total. Precisa que fale pra ela que ela é uma grande gostosa. Não, ela não quer só ouvir, ela quer que você espalhe, né? A pessoa tem que estar me elogiando, gata. É diariamente, Ela entendeu? quer Não que o tem crush essa. exiba ela pro mundo. O meu ex-namorado era assim também, cara. Ele era bem exibido e eu percebia que ele precisava flertar com as outras pessoas também, assim. Senão ele não era eu uma furava pessoa os feliz. olhos. Imagina. É que ele tinha Vênus em Então Gêmeos. ela cortava vendo isso. Mas vocês acham que esse flerte é perigoso, tipo, de traição, ou é um flerte só pro ego, assim? Tipo, vou dar Eu uma acho que é pro maciadinha. ego. Sinceramente, eu acho que é uma coisa que alimenta o valor da pessoa, entende? Mas o leão não é tão fiel. Não é fiel? Opa! Ele é leal. Assim, ó, o que eu vejo? Por exemplo, o leão, ele é fiel até o momento que ele percebe que ele tem um espaço de importância valor. pro outro.
Agora, se, por exemplo, tá meio estranho, começa outro dar muita atenção, ele não é tão fiel, não. Exatamente. Que eu percebo que a pessoa ali não tá me dando muita moral, entendeu? E aí tem uma outra gatinha que tá tipo assim, ai, nossa, você é uma beldade. Eu vou dar atenção pra que me chamou de beldade. Assim, não é tão E- fiel, e- não. Então, assim, pessoas de leão aí, ó, pessoas que estiverem se relacionando com pessoas de leão, tiveram ouvido esse Signo fixo programa, não é sinônimo de fidelidade. fiquem aí em cima do seu crush, da sua crush, falando que ela é linda todos os dias. Porque a gente necessita dessa Precisa de reafirmação. biscoito. A gente precisa de biscoito. Se o leão não recebe biscoito, não recebe confete, ele vai se sentir mal amado e não vai ser bom. Ele Agora, vai, a Vênus... vai rugir ou vai buscar a ronronar em outro lugar. Eu não acho o leão um signo Assim. difícil de conquistar, não. Também não acho. Eu amo o leão, gente. Acho O leão fácil. é você descobrir, como eu falei lá, o brilho dos olhos dele. Descobriu isso e começou a elogiar ele quanto a isso, você vai ganhando. Mas, por exemplo, né, esse posicionamento dela, ascendente leão. Bebê, às vezes você vai discordar do que o tio vai falar, mas o tio sabe que no fundo você vai concordar. O ascendente leão com Vênus em leão é uma pessoa que no fundo é insegura. Eu vejo ao contrário. Ela vai mostrar que ela é segura, mas não é. Mas a Vênus, gente. A Vênus traz uma segurança. Mas assim, o caso dela, por exemplo, eu acho que não é que ela não é segura, mas facilmente essa segurança ela é abalada. Eu acho que isso no leão em geral, sabia? Mas eu acho que a Vênus deixa isso Porque mais o leão, ainda. o leão vai ter esse tema com Vai. o alto valor, Isso, né? Com a isso. sua segurança. Então, por isso, eu que namorei muitos anos um leonino raiz, né? É muito sério esse negócio do biscoito, gente. Ele falava assim, Você não tá me amando muito. E se eu perceber que tem outra pessoa na jogada, eu vou ficar me comparando com outra pessoa. Eu vou ficar, tipo assim, vou ficar insegura pra cacete. Que é um nível de certa insegurança, né? Tipo, pensar que todo mundo tem, né? Mas acho que o do leão vai ser nisso, né? O que o outro tem de especial que brilhou mais do que a mim, né? Então, esse ascendente em leão e essa Vênus em leão, essa pessoa pode viver assim, se ela não estiver equilibrada, constantemente uma ansiedade por aprovação. Então, ela também, quando for se relacionar, ela vai, às vezes, cobrar demais essa... como um excesso, é óbvio que ela quer ser vista, isso ela sempre vai querer. Mas, às vezes, se ela não estiver bem controlada, ela vai jogar uma ansiedade muito forte em cima disso, porque ela precisa dessa aprovação rápida. Ela precisa provar que ela é boa, ela precisa provar que ela tem uma boa relação, que ela é desejada. Então, é uma busca muito forte por uma aprovação. Mas ela bem trabalhada, né, um ascendente leão aí, uma Vênus bem trabalhada, ela conquista o que ela quiser com a lábia. Lábia não, né? Mas com jeitinho, assim, com brilho, com encanto, brilho, com beleza, encantamento. Brilho com talento. no olhar. Dobra qualquer pessoa. Oi, Y, meu nome é Ellen, meu arroba é _Ellen Martins. E meu mapa astral, eu sou virginiana, com ascendente em touro, lua em sagitário, que foge um pouco assim do padrão, e Mercúrio, Vênus e Marte em leão. Sou um pouquinho leonina, assim, sabe? Então, eu tive um relacionamento que foi bastante marcante, vocês vão entender o motivo, que eu comecei a namorar bem rápido. Eu fui fazer um estágio em outro estado e eu encontrei esse menino, trabalhava lá onde eu fui fazer esse estágio. E a gente começou a se dar bem. Em poucas semanas que a gente tinha se conhecido, resolvemos namorar. Porque a gente se apaixonou e foi naquela estamos apaixonados, então a gente podia namorar, não queria ficar com mais ninguém. Beleza. Eu tinha 20 anos, na época ele 29. Não era um menino, né? Era um homem. E ele é escorpiano. Eu tenho essa atração por gente escorpiana, eu não sei o motivo. Aí tive esse relacionamento, a gente tava tudo indo às mil maravilhas, até que quando a gente estava para completar 4 meses de namoro, ele descobriu que a ex-ficante estava grávida. Aí demorou 1 semana para me contar ainda, porque eu não sabia como falar, segundo ele. Aí quando me contou foi aquela crise, e fiquei sem saber, a gente ficou sem saber o que fazer.
Eu fiquei vários dias pensando, e teve todo um rolê, até que a gente decidiu terminar mesmo. Eu, ele que me deu o toque, né, assim, quando eu finalmente decidi que queria, ele me dispensou. E graças a Deus que ele fez isso, porque eu não queria ser madrasta aos 20 anos de idade. E mesmo depois que essa criança nasceu, de tudo, até hoje eles nunca chegaram a ter relacionamento nenhum. Sim, eu fiquei investigando, fiquei indo atrás, porque, né, a pessoa vai, né, quem não iria na minha situação? Aí o relacionamento acabou por isso, a criança é uma fofa, inclusive, mas a gente não se segue mais nas redes sociais, porque ele ainda ficou vindo atrás de mim, aí a gente ficava naquela de terra caída enquanto essa criança não nascia. Até que chegou um momento que eu decidi que não queria mais ficar nessa, e dei um ponto final. Aí quando ele viu que eu não ia mais ceder, ficou chateado, parou de me seguir em tudo, não sei o quê. Enfim. Gente, parece um amor não vivido que até hoje ela não esqueceu, né? Parece eu. No fundo, eu acho que quando ela teria sido melhor, ou mais fácil, não melhor, mas ela teria interpretado ou conseguido digerir isso até acho que de uma forma mais rápida, se esse cara tivesse ficado com a outra. Por exemplo, né? Largou, né? Não Sim. quero mais ficar com você, mas porque agora eu tenho uma filha, agora eu vou tocar minha história. Ele não fez isso, ele continuou ficando em cima do muro com ela e não assumiu, né? Não viveu isso. Então, em algum nível, aquilo que a gente estava falando, de alguma forma, ela não foi uma prioridade. Né? Ela foi compreensiva com ele. Ela, ali no início, como ela falou, eu agradeço a Deus que eu não queria ter sido madrasta, mas em algum nível pode ser que ela até pensa que ele pode ter feito isso por ela, e até pode ter feito, mas o fato deles continuarem ficando, ela aceitar por um tempo, é porque ainda tinha uma esperança de ser escolhida novamente. E não rolou, né? Eu acho que no fundo, justamente assim, eu acho que ela não viveu o luto, ela Isso. viveu o prelúdio do luto, mas não viveu o luto porque o cara, no final, ele não cumpriu nenhuma das expectativas, assim. Ele não cumpriu nem o que ela estava preparada pra lidar com, tipo assim, ele vai ficar com ela. E aí, tipo assim, porque ela já tava lá com uma carga gigantesca de justificativa, tipo, ele tem uma filha, é óbvio que ele vai ficar com ela. Porque não sei o quê. E nem ficou com ela própria no sentido de, tipo, realmente eu sou melhor do que a outra, eu sou mais bonita do que a outra. Então ela não pode viver o luto desse lugar. Então eu acho que ainda ela tá amarrada nesse sentido, porque ela não conseguiu viver o luto. Ainda mais eu acho que pro leão é mais difícil isso ainda, porque o leão, ele é papum, né, assim. Então a coisa de cima do muro talvez o incomode bastante. E essa situação incomodou ela num grau louco, assim. E por ela ser virginiana, ela vai tentar processar e entender isso muito, ela vai querer entender a mente do outro. Por A mais B, né? De uma forma muito racional. E às vezes, você entendendo a mente do outro, às vezes você vai chegar a conclusões que elas não são reais, mas você, como virginiano, vai pensar, então é por isso. Né? E às vezes é porque a pessoa, sei lá, a pessoa é doida. A gente se apaixona por doida. Às vezes nós somos os doidos da vida dos outros. Sim. Né? Sim, duas vezes. Então, muitas vezes, né, a gente nem sempre vai ser o alecrim dourado, né? Às vezes a gente é o alecrim azedo ali, né? Mas também me parece uma coisa meio que foi uma situação externa, sabe? Tipo, tanto... A minha impressão é que, assim, eles se gostavam, ela gostava dele, ele gostava dela, mas aí aconteceu essa situação externa, que foi uma surpresa aí de um passado recente. Mas o cara não gostava da mãe e da filha. Não tava com a mãe da filha, né? Mas ela e nem ficou depois, né? Então esse negócio não vivido, tipo, interrompeu o fluxo da paixão, do amor, do que fosse que tivesse acontecendo entre eles por conta dessa questão família, né? E ela tem a Vênus, o Marte, um monte de coisa em Leão na casa 4, né? Não é? E aí ela dá muito valor para a família. Eu acho que foi um balde de água geladíssima trincando em um romance, porque eu acho que também que ela gosta de Escorpião. Escorpião também tem essa intensidade. Então acho que tava vivendo aquele amor intensivão, assim, tipo, vou fazer o supletivo aqui, me formar, estudar, fazer 2 colegiais em um mês. E aí veio esse balde de água fria que acabou com tudo, assim. A minha impressão é que se ela tivesse aceitado, tipo, beleza, você teve uma filha, vou abraçar essa causa, mas vamos ficar juntos nós dois,
Poderia ter sido mais fácil para todo mundo. Pelo que ela fala no áudio, ela quis, né? Ela quis ela depois ela falou, mas quem me deu o toque pra terminar foi ele. E depois eu agradeci. Foi ele que escolheu. Então ela queria, né? Acho que ela toparia. Eu acho que ela se sacrificou, falou assim, é isso, tô contigo, a lealdade leonina. E aí ele falou assim, não, aí terminou, aí hoje Não ela vou dar agradece, que agradece que é coisa virginiana, de tipo, sair por cima, até leonina mesmo, tipo, sair por cima, o controle da narrativa aqui, ó. Essa coisa do sacrifício dela vira até mais como do próprio Virgem. O meu piscianismo enxergou diferente. Enxerguei aí um amor não vivido que... Mas eu acho que tem isso também. E aí o foda. virgem tem essa coisa de sacrificar também pelo outro, assim. E aí ele não reconhecer isso, é tipo... Eu acho que ele ficou todo cagado no maiô amarelo, sabe? Ele não deu mas depois teve tempo. Depois ficou lá só ciscando. Só ficou É verdade. ciscando. Ele também foi bem safadinho, assim. É. Eu acho que ela tem o Martin Leão, então o Martin Leão é tipo assim, não é meio termo. É sim ou não? Eu acho que ele ficou nesse vou, não vou, Eu vou, acho que não ela vou, foi não vou. compreensiva, porque ela falou que ficou um tempo e depois chegou pra ele e falou, e aí? Mas o que eu percebo do áudio dela, na verdade, é que ela precisa se perdoar dessa história. Eu acho que ela não se Sim. perdoou de Amiga, vamos dar as mãos, eu e você. eu acho Quem eu errar acho- o passo perde a E vez. eu acho que talvez ela não sinta ódio dele, ela não sinta ódio da mulher, Concordo. ela não sinta ódio nem da questão, mas ela sinta ódio talvez, por exemplo, da situação e da criança, própria aquele, né? filha. eu não sei se o ódio, assim, né, tipo... Eu não sei se o ódio dela seria da criança. Eu penso que seria dela ter dado uma segunda chance pra ele e ele não ter assumido. Eu acho que o ódio tá ali. Não da criança Isso em si, dela. porque a criança foi aquela situação, o cara ficou confuso, um grande acontecimento, ela afastou, tudo bem. Mas ele ter procurado, eu acho que reativou aquela coisa nela. Ele me ama, agora ele vai querer ficar comigo. Ele não ficou com a outra, ele vai querer ficar comigo. Ela ter dado a chance e ele não ter assumido, e ainda quando ela colocou na parede ele ter tirado ela de tudo, eu acho que é o ódio de ter dado mais uma chance pra... ele recusou ela 2 vezes. Difícil, gente. É tipo, difícil. é o orgulho no chão, assim. Isso, Você mas sentiu, tipo assim... sentindo do áudio dela, né? Sentindo do áudio dela, eu sinto que hoje em dia ela é com ela o negócio, não é nem mais com ele. Ela é aquela coisa assim, como que eu perdi esses tempos da minha vida com essa pessoa? Tá, eu tenho aqui o penúltimo áudio. Oi, gente. Oi, Y. Meu nome é Leandro. O meu arroba é _lechagas. Então, gente, por favor, me dá um biscoito. Meu mapa astral, meu sol está em Virgem, meu ascendente em Libra, minha Vênus em Leão, meu Marte em Leão e minha Lua em Leão. Então, o meu último relacionamento, muito marcante, né, foi com aquariano. Gente, eu tenho meu karma é se apaixonar e amar aquariano. Já aceitei isso. Mas ele era muito livre, ele conversava com todo mundo. E eu tenho uma coisa que eu tenho que me apaixonar por pessoas que eu admiro. Então eu admirava muito ele, tipo a força de vontade dele pra conquistar as coisas, sabe? E aí eu me apaixonei, foi desse jeito. Apaixonei, fiquei bobo. Mas terminou porque ao mesmo tempo que ele me colocava no pedestal, porque eu gosto disso, sabe? O leão, eu gosto do pedestal, ele colocava outras pessoas. Então eu queria ser o único. E aí foi aquele drama leonino, sabe? De eu chorar no quarto, nunca passar isso pra ele, sabe? Mas foi todo aquele drama, pros amigos, chorar pros amigos, ficar bêbado e chorar por ele. Mas também depois, quando acabou. Hoje somos amigos, e ele tá com outra pessoa, e hoje eu só desejo que ele seja feliz. Mas na época, olha, não queria nem ver ele pintado de ouro. Aquariano tem aquela coisa que o Victor disse, que é... Se ele tá no momento dele, se ele consegue transcender através de um hábito dele, de uma rotina, de tomar um café, de ter um ritualzinho dele. E aí o aquariano jamais vai colocar essa pessoa no pedestal. Não, é muito antagônico, né? O leão vai querer prioridade e o aquariano não vai dar. Pronto.
Eu acho que é sobre isso. Choque de realidade. Choque de realidade. Ela não sentiu, né, uma prioridade, um protagonista ali na vida. E que não se. Eu acho que mais principalmente ainda, não sentiu que ia fazer diferença na vida da pessoa. Ela não sentiu que ia talvez, ter um papel modificador ali na vida da pessoa. Eu acho que é E- aquela pessoa que viu que não conseguia marcar a vida dele. Sabe que a gente falou É, no não começo que o conseguia leão marcar. gosta de marcar a vida da pessoa? Uhum. Oi, Y. Oi, pessoal do podcast. Eu tô aqui pra contar a história sobre o meu primeiro namorado, leonino. Eu também sou leonino. Aconteceu já fazem 13 anos, eu acho. Conheci esse menino quando eu tava voltando de São Paulo. Morava em Porto Alegre na época e tinha morado em São Paulo 1 ano. Tinha voltado, meus amigos queriam muito me apresentar esse guri. Eu não acreditava muito em blind dates, em apresentar amigo, né? Achava que sempre furada. Mas esse momento não aconteceu e eu achei ele ótimo, nós nos achamos ótimos. Ele me confessou que eu tava na lista dele e apenas inflou mais meu ego, né? Claro, então amei mais ainda. E a gente se deu muito bem, assim, desde primeira. Ele era uma pessoa ainda é, muito determinada, muito profissional e disciplinado. E eu sempre admirei muito isso, assim. Então, nós nos demos muito bem. Essa relação durou, acho que 5 anos em total, assim. Nós acabamos e voltamos 2 vezes. Mas, de algumas maneiras, nós éramos muito diferentes, assim, muito diferentes mesmo. Por exemplo, ele não bebia. E já era um drama, assim, um pouco, essa parte. E sempre que eu tentava beber, ele me olhava. Sempre eu começava a ter uns olhares de repreendimento, sabe? Então, eram coisas que vinham, assim, começando no começo não incomoda muito, mas vai acumulando e aí fica... Nossa, a pessoa explode em algum momento, né? Lógico. Então, essa era uma das diferenças, assim, de nossas. E ele também era meio controlador, assim. Então, eu lembro muito de momentos, assim, ou de um momento específico que eu falei um dia que eu queria deixar o cabelo crescer e recebi um olhar muito fulminante e nunca me esqueci. Também não deixei o cabelo crescer. Entre indas e vindas, ele foi fazer intercâmbio na Alemanha. A gente acabou. Ele voltou, nós voltamos. No final, no último ano, era a época do Ciências Sem Fronteiras. Saudades de uma. E eu, ele e mais um amigo fizemos todos os testes para fazer um mestrado fora. Só ele passou e, lógico, eu não passei. E ele foi para Nova York fazer um mestrado em arquitetura na universidade, whatever. E eu fiquei aqui. Então, nós começamos um relacionamento à distância, que foi tranquilo no começo, até que um momento a gente eu decidi, na verdade, que eu queria ver outras pessoas. Aquela relação à distância não era muito suficiente para mim, mas que, claro, vamos continuar o nosso canal de comunicação aberta e vai ser ótimo. Se você se apaixonar por alguém, a gente tem que conversar e vice-versa. Então foi isso combinado e vivemos a nossa vida um pouco mais. Eu tive uma relação que não tinha nada de sentimentos e só transava, whatever. E ele nunca me comentava nada. Até que um dia ele tinha um amigo, mas até onde eu sabia não tinha acontecido nada. Até que um amigo nosso foi visitar esse meu ex-namorado e descobriu que eles estavam ficando. Não só que eles estavam ficando, como esse menino tinha conhecido a minha sogra, tinham ido passar o ano novo numa praia super glamourosa,
Era uma relação completamente de família. E eu morava na casa desse guri. Todo fim de semana. A família me acolheu completamente. Então eu me senti super traído. Ele só me contou porque esse amigo nosso nos forçou praticamente ele a me contar. E eu acabei com ele por e-mail. Eu falei, não fale mais comigo, não se refira mais a mim. Fiquei sem falar com ele por 4 anos. E a primeira coisa que eu fiz foi deixar meu cabelo crescer. Não. Você viu, roteirista, né? Ela foi lá, fechou a história com tipo, e eu deixei meu cabelo crescer. Gente, É o domínio pelo da amor de- narrativa o tempo inteiro. Meu Deus. Eram 2 leoninos, e aí então tinha uma briga ali entre os dois, no sentido de uns ter uma potencialidade muito grande para uma coisa, e ele ter essa coisa de querer ficar com pessoas que admirava. E aí, só que, tipo, gata, você tá fazendo demais, eu tô te admirando demais. Eu acho que já tá bom, não preciso te admirar mais, não. Então, acho que rolou talvez uma briga de ego ali em certo ponto, assim. Que elas prestaram o mesmo concurso Olha. juntas, sim. Ai, agora eu acho, gente, que a gente tem que segurar a nossa onda um pouco e não mostrar para as pessoas que a gente admira elas tanto assim. Total. Porque a gente não aguenta receber também do outro lado, sabe? Quando chega uma pessoa que te admira muito, se você não admira ela muito igual, pode ficar um pouco pesado, né? Você fica se sentindo meio, sei lá, não é muito real isso, sabe? Não é muito saudável quando a balança tá descompensada. Tá descompensada. Então, tipo, você admira ele muito, em vez de você focar nele, vai cuidar da sua vida. Vai ser uma pessoa admirável, sabe? Pra vocês se igualarem, assim. Mas entrar na competitividade é horrível. Eu acho que é bem lugar isso, né? Que a Rê difícil. falou, né? De também, igual a Rê falou, né, de você se tornar uma pessoa admirável. Acho que é uma das metas, né? Também de Leão. A gente tem um negócio, né, na mitologia que é a híbris, né? Quando você aciona a ira dos deuses, né? E se a gente for pensar no mapa como nossos deuses pessoais, né? Se o leão, ele deixa, né, também a vontade do outro prevalecer a ponto de tirar o brilho dele, a vontade do cabelo. Por que ele ficou tão preso Não nessa história do pode. cabelo? Porque ali foi o ápice. Com certeza houve outras coisas que ele fez contra a essência dele. Então ele ativou a híbris, né? Ele teve a pior dor do sol. Então, é como se... E aí isso, né? Essa dor que ele acabou vivenciando forçou ele também a se valorizar. Com certeza, depois dessa relação, ele deve ter começado a se valorizar muito mais, né? Como a Rai falou, né? Buscando se tornar alguém mais admirável, né? Aí, Eu falei, o sol dele se pôs, sabe? O sol dele caiu, né, que o do outro pudesse brilhar, né? E aí é algo que, tipo, claro, não dá pra gente ficar brilhando o tempo todo, né? Mas todo mundo tem sua hora de brilhar, né? E eu acho também que nem tudo aquilo que a gente ama nos faz bem. Se a gente tem que abrir mão do cabelo que a gente quer ter pra caber na vida do outro, não vale a pena. E um conselho para pessoas regidas ou não pelo sol. Se uma relação é boa, o mérito também é seu. Por mais que a gente admire muito a outra e até mesmo a coloque no pedestal, a gente não pode associar a nossa potência de ser apaixonante, eu diria até limitar a nossa potência através dos moldes que agradam outra pessoa. Não é estando de acordo com o que a outra pessoa gosta que eu vou me tornar mais apaixonante, é sendo eu mesmo. Agora, a punhalada da família ter viajado, aí é só ódio mesmo que resolve, não tem o que fazer isso deveras. Eu queria muito agradecer. Nossa, eu tô exagerado igual o Leão aqui. Eu queria muito agradecer essas pessoas maravilhosas que fizeram eu entender esse signo tão legal e que nunca deve deixar de ter o cabelo que quer por conta do outro. Queria muito agradecer ao Victor. muito obrigado pelo convite. Eu adorei falar sobre Leão, até me surpreendi. Acho que a gente falou mais do que os outros signos aí. 2h10 aqui gravando, pelo amor de Deus. Coitada dela pra editar. Obrigada, né, gente? É sobre isso, entendeu? E eu queria agradecer o Y, né? Porque
aqui a gente está trazendo uma astrologia que, por mais que a gente acaba trazendo temas, né, emocionais, etc., mas que também dá espaço para as pessoas conhecerem a astrologia de uma forma mais profunda, né, sem cair numa coisa muito rígida, mas também trazendo conhecimento que pode libertar as pessoas, pode ajudar a lidar com as questões. Então, muito obrigado. Se vocês quiserem me seguir para tapas virtuais sobre consciência ou resolver coisas com visões espirituais, @VictorSouzaNK, o meu Instagram. Amo. Queria muito agradecer essa lindeza da Renata. Ai, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Obrigada, gente. Valorizem aí sua juba, seu brilho, seu coração. Vamos todo mundo aprender a rugir e aprender a ronronar também quando for necessário. Eu sou a Rê do Céu, vocês podem me achar como @Rê do Céu e @astroerotismo. Queria muito agradecer esse Leonine também, que nem é tão Leonine assim, que é um pouco virginiano, né, gente? Queria muito agradecer ao Uno. Gente, então, obrigado de novo, Y. Foi tudo. Tô aqui, gente. Tá vendo? 3 horas de uma sessão aqui, sabe? Individual. Não tem nada mais leonino que isso. Me siga nas redes sociais, @Sento Mesmo. Falo sobre putaria, drogas, redução de danos. Também tem um podcast, então escutem, por favor, Senta. Em todas as plataformas digitais. E entra nos grupos de putaria do Telegram e me manda mensagens flertando comigo, nudes e tudo, porque assim, eu adoro. Eu não vou retribuir, vou fazer você sofrer. E é isso, né? Esse é o lema do episódio. Gente, eu também tenho um podcast, Rê do Céu. Eu faço um horóscopo musical da semana, toda segunda-feira às 11 da manhã na radiocafuné.com.br. E aí, depois, a gente grava lá ao vivo, depois isso vai pro podcast Rê do Céu, onde eu posto o horóscopo da semana toda segunda-feira. Então, vocês podem escutar meu horóscopo musical lá. E no astroerotismo, podem mandar nudes, podem mandar, me marquem. E muitas vezes eu retribuo. Perfeito. É sobre isso. Gente, a última dica pra pessoa que tá tentando conquistar virtualmente, né, um leonino. Tem que dar o biscoito. Tem que elogiar alguma coisa, like em foto antiga, prestar atenção no que ele fala. Não, foto antiga eu acho muito. Foto antiga eu acho muito. Aprenda a acender a fogueira. Isso é muito sexy, gente, acender a fogueira. Gente, eu no Largados e Pelados ia morrer, porque eu não sei acender fogueira de jeito nenhum. Ia morrer a primeira coisa.